Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a nossa aula vai ser sobre biomoléculas. E para começar, vamos aqui com um Pense e Responda. Vocês já pararam para pensar se todas as comidas tivessem o mesmo gosto, o mesmo sabor, a mesma textura, gente? Como ia ser difícil comer a mesma comida todos os dias? Não ia ser nem um pouco legal, né? Mas vocês já pararam para pensar, por que as comidas têm gostos diferentes, têm sabores diferentes, cores diferentes? Nessa aula de hoje, nós vamos aprender. Então, isso acontece por quê? Porque há uma diversidade de composições ali dos alimentos. Então, cada um dos alimentos ele vai ter um sabor diferente por conta do componente ali, da biomolécula que ele é feito. Por exemplo, os lipídios, que é a gordura, os óleos, ele vai ter essa textura mais densa, mais rica, aquele sabor mais oleoso, Então ali, por exemplo, a manteiga, o requeijão, ali que derrete na boca. Nós temos as proteínas, que vai ter um sabor ali que a gente chama de umami, que é um sabor mais profundo, um sabor mais carnudo, aquele gostinho bom da carne, do peixe. E os carboidratos, que vai deixar a nossa vida muito mais doce, muito mais gostosa, que tem ali o sabor doce ali dos pães e também dos doces. Então, nessa aula, a gente vai falar das principais biomoléculas, começando aqui pelo carboidrato, gente, que é tudo de bom, A gente tem ali as batatas, temos as massas, os doces e tudo que é gostoso. Então, os carboidratos também são conhecidos como glicídio, açúcares e hidratos de carbono. E os carboidratos, eles são o quê? São as principais fontes de energia ali para os seres vivos. E ele vai fornecer ali um combustível rápido, Por exemplo, a gente está ali com muita fome, a gente vai fazer um treino, a gente precisa estudar e a gente quer ali uma energia rápida. A gente vai atrás do quê? A gente vai atrás de um docinho, Então, a gente tem ali os carboidratos que tem um alto teor glicêmico. Então, por exemplo, os doces, bala, sorvete, refrigerante, que tem uma concentração muito grande de açúcar. E a gente tem outros tipos de açúcar que vai ter um teor glicêmico um pouco menor, que é melhor ali para a dieta. Então, a gente tem ali a batata doce, a tapioca, entre outros carboidratos. E as classificações relacionadas ali aos carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, Então, aqui, dentre os monossacarídeos, a gente tem as pentoses, que elas fazem parte do quê, gente? Do nosso RNA e do nosso DNA. Depois, uma outra aula, a gente vai falar somente sobre eles. E a gente tem as hexoses, Então, as hexoses, elas são solúveis em água, elas têm um sabor adocicado e elas compõem ali a glicose, são compostos pela glicose, que é o açúcar normal que a gente costuma comer, a frutose, que é o açúcar ali das frutas, e a galactose, que é o açúcar ali que compõe os derivados do leite. Aí a gente tem os oligossacarídeos, que também são conhecidos como disacarídeos, que é a união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. As principais, a gente tem aqui a sacarose, que é a união da glicose mais a frutose, E ela vai fazer o quê? Ela faz parte ali, por exemplo, da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela é a principal fonte da produção de açúcar, esse açúcar que a gente costuma utilizar ali na nossa culinária. Assim como a beterraba também é uma fonte ali da sacarose. Nós temos a lactose, que é a junção da glicose mais a galactose. E a lactose, gente, tem um detalhe muito interessante sobre a lactose. Muitas pessoas, elas têm o quê? Elas possuem uma intolerância à lactose, inclusive eu, gente, que é muito triste, Então, a lactose é esse carboidrato e muitas pessoas, elas têm o quê? Elas têm um problema na hora de quebrar esse carboidrato. Eles não têm uma enzima chamada lactase. E por conta da falta dessa lactase, a digestão do leite e dos seus derivados acaba sendo um pouco mais dificultada. Então, por isso, tem muitas pessoas ali que têm esse problema e acabam tomando um medicamento, que é a lactase, que vai ajudar ali na digestão da lactose. E aí nós temos também aqui
a junção da glicose mais a glicose, que vai formar a maltose, que é o açúcar ali da cerveja. E em relação aos polissacarídeos, gente, os polissacarídeos, eles têm várias funções, né? Então, a primeira função dele aqui é de reserva energética, né? Então, ele vai criar ali o amido, né, para as plantas e o glicogênio ali para os animais. Então, tanto quanto a planta quanto os animais, quando a gente precisa de uma fonte rápida ali de açúcar, né, de energia, né, vai ser quebrado esses carboidratos e vai ser liberado ali no nosso organismo. Os polissacarídeos, eles também fazem parte ali da parede vegetal, né? Então, ele faz ali a estrutura da celulose das plantas. Eles também podem formar ali também o exoesqueleto de insetos, né, como aqui a joaninha, né, com a quitina. Eles também podem formar a parede bacteriana e a membrana bacteriana com os peptidoglicanos e os lilopolissacarídeos. Na parede das algas, né, ela produz a agarose. E na matriz extracelular, a gente tem os proteoglicanos, as glicoproteínas e as glicosaminoglicanas. Então, essa daqui, basicamente, é as funções ali que os polissacarídeos fazem. Então, agora, juntos, nós vamos montar aqui uma estrutura do carboidrato. E para isso, ó, vou aqui pegar o meu kitzinho. Daqui é um kit para montar as moléculas. E cada uma dessas bolinhas, ela vai representar um átomo. Então, esse átomo aqui, a gente vai representar ele como se ele fosse o carbono. Esse carbono, ele vai fazer aqui, ó, uma dupla ligação. Então, cada um desses canudinhos, né, ele representa uma ligação. Então, aqui a gente vai ter uma dupla ligação com o oxigênio, representado por essa aqui, ó, por essa bolinha preta. A gente vai fazer aqui essa ligação. E esse carbono, ele também vai se ligar aqui com o hidrogênio. Então, daqui é uma ligação simples, que vai se ligar com essa bolinha laranjada, que vai representar o hidrogênio. Esse carbono vai ter mais uma ligação aqui com o outro carbono, aqui com esse outro carbono. A gente coloca mais uma ligação aqui. Ela vai ter uma ligação aqui com o OH. Então, a gente vai colocar aqui mais um oxigênio e um hidrogênio aqui na pontinha. Hidrogênio aqui representado também por essa bolinha laranjada. E outro hidrogênio aqui, né? O carbono, ele é tetravalente, ele precisa de 4 ligações para que ele fique estável. E mais um carbono aqui. E aí esse carbono vai se ligar também com mais 2 hidrogênios, um em cada extremidade. E uma ligação OH, né? O OH, ele é uma função álcool. Então, a gente coloca aqui o oxigênio, fazendo mais uma ligação aqui com o hidrogênio. Lembrando que a gente está fazendo ele na sua forma linear. Então, aqui nós temos a estrutura de um carboidrato. Agora, vamos voltar aqui para a nossa aula. E agora, nós vamos falar sobre os lipídios. Então, os lipídios, gente, eles são os óleos, as gorduras, né? Também tudo aquilo que é gostoso. Os lipídios, eles podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal. E o seu consumo deve ser feito ali de forma equilibrada. Então, a gente tem ali os lipídios, ó, que são lipídios que têm o quê? Uma gordura boa, como ali o abacate, né, o azeite de oliva, o iogurte desnatado, as oleaginosas, né, que seriam ali as castanhas, os amendoins, e também as carnes magras ali, como o salmão, que é super rico ali em ômega 3. E aí nós temos aqui as gorduras que são ruins, né, ali, por exemplo, como as frituras feitas por imersão, né, os queijos amarelos e a gordura hidrogenada, gente, que é a gordura mais gostosa de todas, que
que é ali a gordurinha do chocolate, do sorvete e de tudo que é gostoso. Então, os lipídios, eles são divididos ali em acilgliceróis, também conhecidos como os glicerídeos, né, que tem a produção dos óleos, que são insaturados. Né? Então, quando a gente fala que ele é um óleo insaturado, isso quer dizer que ele tem o quê? Que ele tem uma dupla ligação. Aí nós temos as gorduras, que são saturadas. Né? Os lipídios também formam as ceras, os fosfolipídios, que estão presentes ali nas membranas celulares, e os esteroides, né, que formam ali o colesterol e também os hormônios sexuais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E agora, gente, a gente vai montar, né, essa estrutura aqui de um lipídio. E para a gente montar essa estrutura aqui, ó, já trouxe, né, já tinha montado aqui previamente, né, aqui as estruturas. Então, a gente tem os ácidos graxos. Então, a gente vai ter 3 ácidos graxos aqui e uma molécula de glicerol, que é essa daqui, ó. Então, o glicerol vai ter um carbono ligado a 2 hidrogênios e um OH aqui, ó. Uma função álcool. Então, são 3 carbonos e 3 funções álcool. E o ácido graxo, ele tem aqui uma dupla ligação ligada a um OH e também aqui a gente tem um radical. Então, esse radical, cada tipo de triglicerídeo vai ter um radical diferente. Então, a gente representou aqui com essa bolinha cinza. E para que ocorra essa reação, né, o nosso glicerol, ele vai perder aqui um hidrogênio. Então, ele perde aqui esse hidrogênio e vai perder o OH aqui desse ácido graxo. E aí, o que acontece, gente? Eles vão se ligar, ó. Então, faz essa nova ligação para a formação ali do triglicerídeo. Mesma coisa acontece aqui, ó. Ele perde esse hidrogênio. Esse ácido graxo vai perder o seu OH, que vai se ligar aqui também. E o mesmo acontece nessa parte aqui de cima. Perde o hidrogênio, perde o OH e forma aqui, ó, a molécula do triglicerídeo. E juntamente com essa molécula, a gente vai ter a formação de uma molécula de água, o oxigênio, com esses 2 hidrogênios. Então, aqui a gente vai ter a formação de 3 moléculas de água. Então, é assim que é feita a formação dos triglicerídeos. Vamos continuar aqui a nossa aula e agora nós vamos falar da função, né, da importância ali dos lipídios. Então, os lipídios, eles servem ali como reserva energética, né? Então, eles ficam armazenados ali nas nossas células adiposas e vai ser necessário, né, quando a gente tiver ali um gasto de energia e a gente já tiver queimado ali toda a glicose, todo o açúcar, né, a próxima fonte de energia a ser utilizada é as células adiposas, né, as células de gordura. Elas também são componentes estruturais ali das nossas membranas celulares, ali com os fosfolipídios. Elas também servem como isolante térmico, né? Então, elas são extremamente importantes ali em lugares que são muito frios, por exemplo. Aqui a gente tem a fotinha de um ursinho polar, né? E ele também, essa gordura vai ajudar o quê? Vai ajudar a regular a temperatura corporal, né? Mantendo o nosso corpo ali, retendo o calor, né? Então, não sei se vocês já perceberam, pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, elas tendem a ter o quê? Menos calor do que pessoas que são mais magrinhas, né? Que passam mais frio. Outra função ali dos lipídios é a função de impermeabilização, né? Então, os lipídios, eles servem ali para fazer a impermeabilização, por exemplo, das folhas, né? Nas ceras dos animais, ali das abelhas, dentro dos favos, e também ali como proteção ali do nosso ouvido através da cera de ouvido. Ela também faz parte ali da produção de hormônios, né, ali como o cortisol, né, que é o hormônio relacionado ao estresse, a aldosterona,
que ela vai fazer a regulação da nossa pressão arterial e ela também, ó, ela faz parte ali da formação dos nossos hormônios sexuais, ali, como a progesterona e o estradiol das mulheres e a testosterona ali dos homens. Além de ajudar ali na absorção das vitaminas, né, que são vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e a vitamina K. E agora nós vamos para o nosso revisando. Então, nessa aula, gente, a gente falou sobre os carboidratos e também ali sobre os lipídios. Estamos finalizando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais aqui sobre as estruturas dos nossos carboidratos e também dos nossos lipídios. Muito obrigada por participarem. Um beijo e até a próxima!